Olá, dona querida. Sempre Leia, Vera Pires, tudo bem? Sejam bem-vindas, Lailson, Evelyn, legal, Supremacia Online. Renato, meu Deus, quanto tempo? Acabei de sair de uma reunião com o Renato. E aí, galera? Ó, 26ª live, quase não sai aqui, 26ª live do desafio Me Recusa a Dar Errado. Tem uma coisa que eu aprendi com algumas pessoas que eu encontrei ao longo da minha carreira, que é o seguinte: se você não puder se divertir, não faça, né? E eu tenho me divertido muito fazendo essas lives, tem sido muito legal, muito gratificante. Teve dias, confesso para você, inclusive na primeira semana, no domingo, eu já tinha feito lives desde a semana anterior, né? E a Fê, ela até comentou, falando assim: Paulo, você não estava bem na live? Eu falei: não, eu estava bem, eu estava cansado. Porque você trabalha a semana toda, e eu atendo clientes, eu tenho projetos, né? Tenho vários negócios aí, já viu, né? Mas eu tô me divertindo. A Sempre Leia falou que tá travando, não sei se é para ela ou se é para mais alguém. Me avisem aí se tiver normal, se tá travando ou se é só para Leia. Fala, Mari, tudo bem? Gerrione. Não estava aparecendo a live no topo. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo e ouvindo bem? Adriana Macedo, minha mãe, um beijo. Comentem aí, pessoal, se tá tudo certo pra gente continuar. Ah, o Guilherme falou que tá normal, deve ser lá pra Leia, né? Falou que tá travando pra ela. Patrick Cunha, tudo bem? Elisete, legal. Então, como eu tava falando, né? Tenho me divertido fazendo essas lives aí. E hoje eu quero trazer um assunto bem importante pra você. A Rose falou que travou, mas tá tranquilo agora, tudo perfeito, legal. Eu quero falar de um assunto bem legal e importante, que eu já pontuei aqui nas lives, né? Mas que dessa vez eu vou dar uma ênfase, tá? Que é a importância da leitura para quem quer ter qualquer tipo de sucesso na vida, quem quer destravar em relação ao seu produto, ao seu negócio e etc. Tá? E antes que você se assuste, tá? Porque eu entendo que nem todas as pessoas têm uma facilidade para ler grande e nem todas as pessoas tiveram também a oportunidade de desenvolver esse hábito, tá? Então o que eu vou falar aqui vai te ajudar, mesmo que você seja aquela pessoa que odiava as aulas de leitura, que odiava as aulas de redação e etc, tá? Eu vou dar essas dicas e explicar o porquê que é importante para você desenvolver esse hábito. Só para contar uma história, anteontem, né? Tava aqui trabalhando, concentrado de tarde, daqui a pouco eu ouvi um barulho no portão e em seguida meu filho mais velho, o Peter, gritou: pai, entrega para você, né? E aí, imediatamente eu levantei, fui até o portão, atravessei o quintal. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com o entregador da Amazon segurando essa caixa aqui, né? E aí ele falou: entrega para você, seu Paulo, etc. Eu fui, peguei, atendi e vim para cá, né? Voltei para o escritório para abrir o meu pacote, que tem um dos momentos mais felizes do dia, é quando chega encomenda para mim, principalmente quando é livro, tá? E eu compro muitos livros. Aí eu trouxe para cá a caixa, meu filho veio junto comigo, aí eu abri e comecei. Eram sete volumes que eu comprei recentemente na live, né? 2 deles eu comprei para trabalho, né? Para projetos que eu estou escrevendo, que eu precisei desses livros como consulta. Um é o Fórmula de Lançamento, de Jeff Walker, e o outro é esse livro aqui, muito legal, Humanidade, uma história otimista do homem, do Rutger Bregman. E esse aqui é do Jeff Walker, né? A Fórmula de Lançamento. E mais 5 livros que chegaram, né? Alguns de literatura e etc, de outros assuntos. E aí o meu filho, aí eu comecei a abrir os livros, eles vêm embalados, né? Com plástico. Tem gente que deixa do plástico aqueles livros que não vai ler. Eu gosto de já abrir e já colocar assim na prateleira. Por quê? Tem momentos do meu dia que quando eu cismo, eu pego aquele livro para folhear, né? E aí quando eu comecei a abrir os plásticos, eu tenho mania de fazer isso aqui, com um livro novo, né? Eu pego, eu abro e faço isso aqui, ó. Cheiro o livro. Eu adoro cheiro de livro novo, né? Pessoal que gosta de livro físico tem esse costume aí. E aí meu filho viu fazendo isso, ele já tinha visto em outros momentos, e ele falou: pai, por que você comprou mais livros? Porque recentemente já tinha chegado aqui uma remessa de livros. E aí eu falei para ele: ô Gabriel, né? O nome dele é Peter Gabriel, eu tenho um costume de chamá-lo de Gabriel.
Falei, Gabriel, isso aqui é investimento. Estou sempre investindo no meu conhecimento. Inclusive, quando eu morrer, né? E eu pretendo viver muito, mas quando eu morrer, eu quero que você cuide bem desse patrimônio aqui. Aí mostrei para ele a prateleira. Eu falei, quero que você cuide bem desses livros aqui. Não desperdice isso, que o papai está investindo bastante dinheiro e tempo aqui. Aí ele foi rir, eu ri também. E aí a gente começou a conversar. E naquele dia mesmo, eu tive a ideia de escrever um e-mail que eu não enviei ainda, falando sobre isso, a importância do conhecimento, tá? E só para contextualizar com você, no livro vermelho do copywriting, na hora que logo em seguida que eu falo sobre escrever bem, né, no capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 12, eu falo sobre a importância da leitura, né, num subtítulo chamado Pegue um Livro. E eu cito lá um cara, quem lê o livro deve lembrar, chamado Warren Buffett, tá? Warren Buffett, ele já foi o homem mais rico do mundo, hoje ele é um dos mais ricos do mundo, Jeff Bezos aí passou todo mundo, mas o Warren Buffett, ele é um investidor, né? Ele já está bastante velhinho, etc, mas ele já foi considerado o homem mais rico do mundo. E ele tem uma fortuna hoje, deixa eu ver aqui, consultar aqui, que ontem eu coloquei isso no papel, deixa eu ver aqui, ó, ele tem uma fortuna hoje de 103,9 bilhões de dólares, tá? Ou seja, o cara tem mais dinheiro do que a sua mente e a minha mente podem conceber. A gente não faz ideia de quanto é ter 103,9 bilhões, tá, de dólares. É muito, muito dinheiro que você precisaria de várias vidas para poder gastar, né, se você fosse gastar uma determinada quantia todos os dias. E o Warren Buffett, ele, além de ser um bom investidor, né, de saber muito sobre investimento, de saber quando comprar, quando vender, de saber em que investir, ele tem um costume que ele fala que é o costume de ler. Só para você ter uma ideia, o Warren Buffett, ele tem o hábito religioso de ler 200 páginas por dia. E quando ele dá entrevista para falar sobre isso, e ele fala sobre isso, ele cita que são páginas de relatórios, relacionados a investimento, né, que ele precisa ler, mas ele também gosta de ler livros, tá, e notícias, para que ele se atualize sobre o mundo, sobre, enfim, as tendências e por aí vai, tá? E ele faz uma associação do hábito de leitura dele com a riqueza. Ou seja, ele sabe que ele só se tornou tão rico por conta da leitura, né, por aquecer a mente dele, por buscar o tipo de informação certa, tá? Por isso que é muito difícil, não estou dizendo que é impossível, você ter qualquer sucesso na vida sem ter um nível razoável de leitura, tá? Pode ser que você se destaque em alguma área, que você seja muito talentoso, que você descubra outras fontes de conhecimento, mas geralmente, tá, é uma regra, as pessoas que chegam a patamares mais elevados da vida são pessoas que têm o hábito de ler, tá? E aqui, o Juju Valentim falou que é o parente dele. Quem? O Warren Buffett? Me perdi aqui. O Aislan tá perguntando. Elon Musk, quando perguntaram como aprendeu a fazer foguetes, a resposta foi, eu li livros. Inclusive, eu vou citá-lo, tá, Aislan? Eu cito no meu livro Mark Cuban, cito esse cara aí, né, o Elon Musk, né, conhecido pela Tesla aí, né, que o irmão dele diz que quando ele era criança ele lia às vezes 2 livros por dia, o Elon Musk. Eu cito Oprah Winfrey, cito o fundador da Nike, Phil Knight, deixa eu ver se eu cito mais algum outro aqui. Ou seja, pessoas que estão em patamares elevados. Um no ramo de criar foguetes e carros, o outro no ramo de investimentos. A Oprah, né, é uma apresentadora muito famosa nos Estados Unidos, né, uma das mulheres mais influentes do show business, né, o fundador da Nike e etc. Então, todos os homens, sem exceção, que chegaram a patamares mais elevados, têm um nível bom de leitura. Hoje eu tenho 2 principais clientes, na verdade eu estou com 3. São os 3 clientes que estão ocupando a minha agenda hoje. Os 3 são muito ricos e os 3 gostam muito de ler. Para você ter uma ideia, um dos clientes foi que me indicou esse livro aqui e fez uma exigência que eu comprasse para ler, para continuar trabalhando com ele. É claro que essas pessoas, esses caras não se tornam intelectuais, eles não se tornam filósofos, né? Muitas vezes não se tornam um próximo Machado de Assis. Geralmente quem tem esse nível de leitura vai para uma outra área.
mas todas as pessoas que estão tentando conseguir um patrimônio maior, que estão conseguindo fundar empresas e ter sucesso com essas empresas, com os seus produtos, têm o hábito de ler. Tá? Agora vamos falar do copywriter. Copywriter, né? Ele necessariamente precisa aprender a ler. Ele necessariamente precisa aprender a fazer pesquisas. Ele necessariamente precisa aprofundar a mente dele e aquecer a mente dele com muitas informações. Eu estou assinando a newsletter do John Ford, né, em português, e hoje mesmo eu recebi um e-mail dele falando sobre ter um repertório de coisas, né, de ter um swipe file. E aí eu poderia citar, na verdade, sem exceção, todos os grandes copywriters que eu estudei, né, ao longo de todos esses anos, todos eles tinham um nível razoável de leitura. David Ogilvy, Gary Halbert, John Carlton, Jay Abraham, Dan Kennedy. Inclusive o Dan Kennedy ele não tem uma escolaridade. Ele tem lá até o primário, se eu não me engano, e se tornou, né, um gênio aí do copywriting. E ele fala sobre a importância da leitura. Gene Schwartz, o próprio John Ford, Mark IV, um dos fundadores da Agora Financial, Bill Bonner, tá? São dois caras bilionários hoje, têm o hábito de leitura. Inclusive, o Mark IV, ele lê uma carta de venda todos os dias. Então, assim, se você quer continuar, se você quer galgar patamares mais elevados, não importa a sua escolaridade, não importa se você não foi para a escola, né? Eu acredito que por você estar aqui nessa live e estar fazendo alguma coisa no digital, você foi alfabetizado, né? Não importa qual foi o nível da sua escola, não importa se você tem curso superior, não importa seu gênero, sua religião, não importa, enfim, qual a bagagem que você tem. Se você quer alcançar um sucesso maior e se você quer ter mais dinheiro, você precisa aprender a ler. Você precisa desenvolver o hábito da leitura. Sem isso, você vai, no máximo, ficar com as migalhas, né? Então, não menospreze isso, tá? E aí, Paulo? Paulo, mas eu detesto ler, cara. Não gosto de ficar pegando livro. Não gosto de ficar, cara. Não sou uma pessoa igual você que compra livro todos os meses e devora esses livros. Inclusive, eu devo ter mais de 20 livros aqui não lidos. Ou mais, eu acho que até mais. Né? Que eu fui comprando e li uma página ou outra, ou que eu nem abri ainda, mas eu pretendo ler, tá? Talvez você seja essa pessoa hoje. E aí tem outra implicação. Hoje, a gente tem o mundo ao nosso redor, principalmente para nós que ficamos conectados. Eu, por exemplo, fico conectado das 7 às 9 da noite. E às vezes até, quando eu estou a fim de ficar vendo o vídeo antes de dormir, até passa disso. A gente tem um grande problema. O universo ao nosso redor está colaborando para que tenhamos um nível mais baixo de leitura. E isso vai nos levar a lugares ruins, a humanidade num todo. Hoje, os áudios do WhatsApp, eles podem ser acelerados. Hoje, o TikTok, né, que é uma rede social de entretenimento, é uma rede social de vídeos. Hoje, o Instagram, ele é ostensivamente uma rede de imagens e já está passando para vídeo. O Facebook, que é uma rede com maior potencial de leitura, porque lá a gente consegue postar textão, e eu particularmente adoro essa rede social por causa disso, está perdendo força. Hoje o engajamento no Facebook é menor por conta dessa briga. Então hoje, além de você às vezes não ter essa bagagem e não ter desenvolvido esse hábito na sua infância, você tem esse lado seu colaborando. E eu falo por mim, apesar de gostar muito de ler, às vezes não tenho saco para ler, porque eu passei o dia inteiro consumindo informação fútil, irrelevante, né, inútil, assistindo vídeo, fazendo outras coisas. É claro que o meu trabalho ele me força, eu preciso fazer pesquisas. Então, você que está assistindo essa live, eu tenho aqui 52 pessoas agora, tinha 54, saíram 2. Eu tenho, e depois você que está assistindo no YouTube, né, e aí eu vou alcançar uma audiência maior. Nós temos um grande desafio, um desafio de nadar contra a maré, tá? E eu quero dizer uma coisa para você, se você deixar a corrente te levar, você vai ser mais um. Você vai ser mais um brasileiro praticante, você vai ser mais uma pessoa que, enfim, é levado, o Maria vai com as outras. E como eu falei na minha live sobre liderança, a minha intenção é formar novos líderes.
Então, para você que está assistindo isso, não importa o quanto você não foi incentivado em relação a ler. Vamos começar a vencer isso hoje. E agora eu vou dar umas dicas para você. Eu vou até citar minha esposa. Minha esposa, ela sempre lidou muito, muito bem com números. Ela não curte muito ficar pegando livro para ler. Mas ela é uma pessoa com um bom nível de leitura que, inclusive, quando ela precisa ler, né, ela lê. Por exemplo, às vezes eu mando os meus textos para ela corrigir. Então, o fato de você não ser aquela pessoa tão entusiasta da leitura não quer dizer que você tenha que ler mal ou que não tenha que ler. Tá? Inclusive, eu conheço muitas pessoas, inclusive copywriters, que não têm aquele prazer de pegar o livro, mas lê por obrigação e aprendeu a fazer isso. E tudo bem. Né? A gente precisa fazer coisas que a gente não gosta também. Essa é a primeira coisa. O segundo ponto, você não precisa ficar lendo toneladas de páginas todos os dias. Tá? A não ser que você esteja trabalhando, fazendo uma pesquisa para um copy, por exemplo, você pode ler uma página. Cara, tá difícil de ler uma página por dia? Lê um parágrafo. Tá? O problema é que nem isso a gente lê. A gente se tornou tão preguiçoso hoje que às vezes nem isso a gente lê. Tá? Eu já recebi comentários direto no Facebook, que era uma rede que eu usava muito mais do que hoje, de pessoas falando assim, cara, o teu texto é muito grande, eu não vou ler. Né? Aí eu falo, não era para você ler mesmo, é para quem gosta de ler. Né? E às vezes era um texto com 2 parágrafos. Eu falava, que texto grande é esse? Acabei de ler um livro de 1000 páginas e a pessoa está falando que é muita coisa. Então você não necessariamente precisa desenvolver esse hábito lendo uma tonelada de livro. Começa pequeno, lê um parágrafo, depois vai para uma página. Avançou, Paulo, estou gostando disso aqui. 3 páginas. Tá? E eu costumo dizer o seguinte, às vezes a pessoa ela não desenvolveu o hábito da leitura porque ela não leu do jeito certo e a coisa certa. Tá? E todo mundo tem assuntos que são do seu interesse. Sei lá, minha avó gostava muito de planta, mas minha avó era analfabeta. Mas eu tenho certeza que se ela lesse, né, se ela soubesse ler, ela poderia se interessar por livros de plantas, por exemplo. Então sempre existe aquele assunto que a gente gosta de ler. Você pode começar por eles. Tá? Ah, Paulo, sei lá, não gosto de ler sobre física quântica. Nem eu gosto. Mas eu, por exemplo, gosto de ler sobre literatura. Ou eu gosto de ler sobre marketing. Né? Então começa comprando aqueles livros que tem aquele assunto que você gosta. Tá? E não fica com aquela obrigação de ficar querendo ler um livro do começo ao fim. Não existe obrigação nenhuma. Eu, inclusive, eu fui doutrinado dessa forma. Se eu começasse um livro, por mais ruim que ele fosse, eu tinha que ler do começo ao fim. Era uma obrigação. E aí o Pedro Quintanilha, que fez a aula comigo ontem, né, a live aqui, na época eu estava trabalhando com ele, ele falou, Paulo, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Se você, cara, tem um livro ruim, abandona, cara. Você não precisa ficar perdendo seu tempo para ler um livro ruim do começo ao fim. Eu falei, caraca, verdade. E você também não precisa ler um livro do começo ao fim se ele for bom. Você pode abandonar a leitura e voltar no momento oportuno. E isso, cara, aumentou muito a minha produtividade com relação à leitura. Por isso que eu compro bastante livro. Tem livros que eu uso só para consulta e etc. Por aí vai. Né? Então, essa é uma dica que eu dou para você. Deixa eu ver aqui, tem muita mensagem. Talvez não gostar de ler seja falta de costume. O cérebro gosta de repetir padrões. Se você adota o hábito, a tendência é seu cérebro reproduzir. Quem escreveu isso aqui foi Aaron Kimar. Cara, excelente. Hábito. Você escova os dentes todos os dias, pelo menos eu espero, ou toma banho todos os dias, a não ser o pessoal do sul. Tô brincando, tá, gente? Os lugares mais frios. Porque você pegou um hábito. Né? Mesmo que você não tome todo dia o banho, né? Você toma com certa frequência. O brasileiro tem esse hábito. Porque nós temos o hábito. E, cara, quando a gente adquire o hábito, a gente nem sente que a gente tem ele. A verdade é essa. É o meu caso com a leitura. Né? Você usa o smartphone hoje muitas horas por dia porque você pegou um hábito. Hoje em dia é até difícil, né? Se desprender desse hábito. Eu mesmo tenho muita dificuldade. Sempre gostei de ler desde criança, agora escrever também é uma paixão. A Marca Online está falando, excelente. Escrever e ler tem tudo a ver, tá, gente? Até para escrever notei que estou com dificuldade na qualidade da grafia. A Paty está falando, cara, normal, tá? Tudo vem com prática. Nós estamos aqui para não ser mais um. Exatamente o Cássio está falando. Por isso que eu estou trazendo esse assunto para vocês, tá? A Sempre Léa está falando, tem maior dificuldade em fazer o povo ler. Busco incentivar isso, mas está difícil. Cada vez mais difícil. As novas gerações estão muito difíceis de serem doutrinadas com relação à leitura por conta dos smartphones, né?
O Pablo tá falando, eu gosto de ler livros que sejam usados como ferramentas. Muito bom, Pablo. Eu faço isso também com livros de técnicos, né? Ela faz leitura dinâmica, precisa ensinar minha sogra a ler. Essa será a minha maior meta, Francisco falando. Cara, muito bonito esse seu ato, tá? E eu te incentivo a fazer isso. Faça isso. Vocês não têm ideia do que conseguem cobrir em um ano se mantiverem a meta de 10 páginas por dia. Exatamente, o treinador. Treinador de coluna aí, muito bom o perfil. Cara, 10 páginas por dia, 3 páginas por dia. Ele botou 10 aí, eu leio tranquilamente 30, 40, se for o caso. Mas 10 páginas por dia, gente, é muita coisa que você lê durante o ano. Isso, cara, você vai aquecendo o seu cérebro, né? Então é muito importante. Outra coisa, deixa só seguir aqui, daqui a pouco eu falo. A Luísa tá falando, eu amo ler. Na adolescência sofria bullying por isso, porque comprava livro para ler nas férias. Luiz, eu também fazia isso. Inclusive, vocês conhecem a minha história, né? Pessoal que tem criança aí, não deixem eles ouvirem o que eu vou falar agora. Mas eu matava a aula para ficar lendo. Quando era aula de física, matemática, e que era uma aula que eu achava que depois eu podia botar a matéria em dia, eu ia para a biblioteca e ficava lá escondido. Né? Isso lá na década de 90, começo dos anos 2000, lá na Baixada Fluminense, né? no CIEP que eu estudava, né? O famoso Brizolão. E às vezes, para não ser pego, eu ficava escondido entre as prateleiras com algum livro. Foi lá que eu conheci Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis. Então eu matava a aula para ficar lendo, né? Um bom, mau exemplo. Então eu sempre gostei muito de ler. Sempre tive essa facilidade. Ó, livro é que nem gato de rua, ele te escolhe. Muito bom. A Jess tá falando aqui, meus filhos gostam de ler, porque me enxergam lendo, e tomamos banho sim, 2 vezes inclusive, a Jess tá falando. Muito bom, muito bom. Eu falei de brincadeira, tá, gente? O pessoal do Sul toma banho sim. Lendo agora O Poder do Hábito. Aí, O Poder do Hábito, um belo livro também, né? A Ana Cléia tá falando, ótimas dicas, gostaria de ler mais. As redes sociais têm roubado meu tempo. Ana Cléia, estamos no mesmo barco, a gente sofre com isso, né? Por isso que é bom ganhar dinheiro no automático, que aí você pode se desligar por 2, 3 dias e ficar só lendo. Longe de redes sociais. Luiz está falando, coloca o meu filho para ler todos os dias antes de dormir, ele lê reclamando uma página. Ele tem 7 anos, mas quando estiver maior, espero que ele faça isso por conta própria. Exatamente, o Peter Gabriel também. Hoje ele já tem o hábito de ler gibi, né, com mais facilidade, mas foi meio que um custo para que ele pegasse esse hábito. Mas ele já melhorou a leitura dele bastante coisa. A arte de escrita para vendas transforma palavras em resultados. Exatamente, ó. A minha proposta, a proposta do Paulo Macedo, vocês podem observar. Transformar palavras em lucro. Se você não tiver um bom entendimento da semântica, tá? Do uso das palavras, do significado delas, você não vai ser um bom copywriter. Então, ter um bom dicionário, eu tenho aqui a minha coleção de dicionário que eu já mostrei em outra live, né? São 5 volumes desse aqui e consulto também o dicionário online e tenho um dicionário de bolso. Cara, é muito bom consultar o significado das palavras. E tem palavras que a gente utiliza no nosso vocabulário que a gente nunca consultou o significado, e quando a gente faz isso, ela passa a ter um peso maior. A gente compreende aquela palavra maior, né, num nível maior, mais aprofundado. Né? Isso é muito bom. Então, ter o hábito de também consultar o dicionário é muito bom. E aí, uma dica final, e agora eu vou fazer um anúncio bem importante para vocês aqui. A gente já está com quase meia hora de live, eu não quero me estender muito. Uma outra coisa que facilita a vida de quem é copywriter e quem quer fazer negócio na internet. Se inscrever em newsletter, né? Boletins informativos. Aqui no Brasil, as newsletters, vamos botar boletim informativo, perderam um pouco de força. Porque entrega por e-mail, e tem as redes sociais, né? Mas, cara, quem é copywriter continua no universo das newsletters. Eu sou inscrito em várias newsletters. Eu sou inscrito na lista do Evaldo Albuquerque, agora do John Ford, do Mark Ford, da Agora Financial, da Empíricos. E, cara, isso me facilita muito. Tá? Do Seth Godin, sou inscrito na newsletter dele. Isso me facilita muito, tá? E aí, eu quero já antecipar 2 coisas aqui para você, tá? Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui.
Na live de 7 de setembro, que vai ser a minha última live, eu vou fazer um aviso que eu vou ficar um pouco off, tá? Eu vou sair um pouco do Instagram e quem vai cuidar durante esse tempo vai ser a minha equipe, né, do Instagram. Por isso que eu tô fazendo 30 lives, né? É claro que eu não vou sumir da internet, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas eu vou dar uma desligada do Instagram e de outras redes sociais. E aí, eu juntei o útil ao agradável. Tem essa situação de ficar um tempo desligado, eu não sei até quando, né? E eu vou fazer isso por vários motivos. Um deles é para cuidar desses meus clientes que eu citei para vocês. Eles precisam do meu tempo, né, da minha disponibilidade para colocar os projetos deles em dia. Também preciso colocar algumas coisas em ordem na minha empresa, né, os meus negócios, rever algumas questões. E também o que eu vou falar agora eu fiz por outro motivo. Tem pessoas que reclamam de não conseguirem receber os meus e-mails. De não receberem os meus e-mails. E elas não recebem porque às vezes eu não escrevo os e-mails. Então, o que eu decidi fazer, tá? Eu decidi lançar um produto novo em que eu faço uma entrega exclusiva por e-mail e pelo grupo do Telegram, tá? Esse produto se chama Money Copy e eu estou lançando ele hoje. Ele vai para o ar daqui a pouco, né? As páginas, etc. E como que funciona a dinâmica desse produto, né? Eu simplesmente envio um mega conteúdo em texto por semana para quem é assinante. E esse conteúdo em texto, eu faço um comentário dele em áudio no grupo do Telegram que a pessoa vai ter acesso, tá? Então, eu fiz esse produto primeiro para que eu ficasse... inclusive eu esqueci de citar que nesse tempo que eu ficar desligado, eu também vou ficar cuidando do pessoal do QIE, né? Os meus alunos do QIE, os assinantes. Inclusive, eu quero dar as boas-vindas que ontem nós tivemos 17 assinantes novos, né? 17 pessoas que entraram aí para a comunidade Paulo Macedo através do programa QIE. Então, se você está assistindo essa live, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sempre mando as mensagens ali no grupo. Quando eu consigo, também mando inbox, né? No direct. Então eu vou cuidar de todos os meus clientes. Então quem é assinante do QIE, quem está ali, também é meu cliente, meu aluno, né? E esse tempo eu vou dedicar a eles. E aí eu decidi unir útil ao agradável. Primeiro, vou ficar off e não quero deixar de ter um relacionamento com quem me segue. Segundo, vou começar a produzir melhores e-mails, né? Com mais frequência para as pessoas que desejam receber. E para facilitar, eu também vou gravar um áudio, né, por semana. E aí dentro desse produto, é claro, a minha entrega é sempre superior, eu vou também entregar relatórios, notícias, nichos quentes, porque eu não vou deixar de fazer pesquisas e não vou deixar de acompanhar o mercado até quando eu estiver em off, porque eu vou estar trabalhando, né? Então, eu decidi criar esse produto chamado Money Copy, que vai para o ar hoje, tá? E daqui para... na verdade, a partir do dia 7 de setembro, você vai ter um contato mais direto comigo através... né, se você não for o meu cliente de copy, que é difícil hoje, porque eu só atendo 3 clientes por vez, né, que é o caso. E se você não é assinante do QIE, você vai poder assinar o Money Copy. É também um plano de assinatura, tá? E aí a dinâmica é essa. Vou mandar uma newsletter, uma mega newsletter por semana, para facilitar com que você adquira o hábito da leitura. E nada melhor do que ler aquilo que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, que é o caso do Money Copy. Eu vou falar especificamente de copywriting, né, ensinar copywriting, que é o meu tópico, e também de entregar planos para você fazer dinheiro na internet, né, através dessa assinatura. Eu já fiz o e-mail 1, para algumas pessoas vai soar, não vou dizer repetitivo, mas vai soar comum, porque eu estou ensinando copywriting, né? Mas a intenção é que eu monte ao longo de 12 meses, né, uma linha editorial muito forte, onde eu ensino alternadamente técnicas de copywriting e técnicas de rentabilidade na internet, né? Então, vocês estão ouvindo em primeira mão, através dessa live, o lançamento desse produto chamado Money Copy, tá? E aí, gente, vocês vão ter acesso à página hoje, mas o link de checkout já está no meu Instagram, para quem quiser entrar, né? Ontem eu comentei com algumas pessoas, eles falaram, cara, eu não quero nem saber, eu só simplesmente vou assinar e vou começar a receber. Minha equipe está trabalhando disso desde sexta-feira. E aí,
eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Cara, são simplesmente 12 vezes de 12,57. 12,57 por mês para você ter, né, um mega conteúdo meu por e-mail e também um áudio através de um grupo do Telegram, né, de uma maneira bem, cara, curada, vamos colocar assim, trazendo a palavra de curadoria. Ou seja, eu vou te ajudar a obter o hábito da leitura, né, te ensinando coisas que são totalmente úteis para você aplicar. Então, assim, eu não sei se você hoje é membro do QIE, se você é meu cliente de copy, ou se você já comprou o treinamento meu, né? De toda forma, eu tenho certeza que esse novo produto vai te ajudar, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, quando terminar a live, você vai lá no link, tá o checkout, eu não tenho como te mostrar a página ainda, mas vou até o final do dia colocar ela. Você já pode fazer a sua assinatura e começar a receber já os meus conteúdos do Money Copy, tá bom? Então, lembrando, o aviso, né? A partir do dia 7 de setembro, já estou avisando com antecipação, eu vou dar uma desligada do Instagram, minha equipe vai continuar cuidando, e uma desligada também do Facebook, para cuidar melhor dos meus clientes, e nesse tempo você vai poder receber tanto os conteúdos do Money Copy, quanto se você fizer parte do QIE, você vai ter um acesso a mim lá também, tá bom? Vamos lá, respondendo as perguntas. Quais os livros você recomenda para expandir as minhas habilidades de copy? Ô, Renan, aqui, meu filho. Copyright volume 1 do Paulo Macedo, o livrinho desse carequinho aqui. Eu tô de óculos aqui, mas sou eu, tá? Outro dia perguntaram, é você mesmo? Eu falei, aqui, ó, o óculos de armação preta olhando pro lado ali. É outro óculos, mas, ó. Inclusive, eu tenho uma caricatura da Jessie, que a Jessie fez, né, com base nesse livro aqui, ela replicou essa foto. E tem o volume 2 também, que é esse douradinho aqui, que é a continuação desse, né? Então, volume 1, lançamento 2019, já ultrapassando os 20 mil exemplares. Volume 2, e eles dois juntos já estão ultrapassando os 30 mil exemplares vendidos no Brasil, tá? Graduação em copy, pós-graduação em copy. Tá? Esses dois livros aí vão te ajudar muito a desenvolver suas habilidades em copy. Vamos lá, estamos falando sobre o hábito da leitura. A Luísa perguntou aí. Tobias está falando, até hoje, quem lê muito sofre um pouco de bullying, parece que é algo ultrapassado. Ô, Tobias, viaja de avião ou de ônibus e em vez de ficar no celular, pega um livro. Parece que você tá em outro mundo, velho. Cara, parece que você tá vivendo em outra época. Eu adoro isso, né? Porque as pessoas adquiriram esse hábito diferenciado, né? Vamos lá, ó, já matei aula pra tomar banho em cachoeira, andar de cavalo, mas pra ler nunca. Coisa de maluco, né? Eu também fazia essas coisas aí, Cássio. Na verdade, tomar banho de cachoeira sim, andar de cavalo não, porque lá não tinha. Mas eu já matei aula para outras coisas também, mas é bom a gente falar só sobre isso, né? As outras coisas a gente deixa para depois. Ó, a Estrela tá falando, eu amava os gibis da Turma da Mônica, mas não me prendo ao hábito de ler para escrever. Me conecto mais com música e vídeos, é mais funcional para mim. Funciona também, tá? Mas em alguma coisa, Estrela, em algum momento você vai ter que ler, tá? Algumas informações só estão escritas, mas funciona também. Marca online. O problema é que muitas escolas obrigam as crianças a ler os livros clássicos da literatura brasileira, só que são chatos. Não são escritos para crianças. Resolvi isso quando comecei a comprar infantis. Exatamente, Marca. Esse é um problema das escolas, tá? Não que os livros clássicos não sejam importantes, mas é preciso haver uma construção até que a criança entenda que aqueles livros são importantes. Se eu botar o meu livro para ler, meu filho para ler Machado de Assis hoje, ele vai detestar, vai odiar, né? Mas, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, né, são um clássico, mas são infanto-juvenil. Ele já gosta. Então, muito do problema de ler, da falta de leitura, vem disso aí. De obrigar a pessoa a ler um livro que para ela é chato, né, a criança, e depois ela pega um trauma, né, velho? A Sempre Lé tá falando que já foi rata de biblioteca. Jess tá falando, minha filha, ela matava a aula para não ir na aula de matemática, eu amo matemática. Ele matava a aula para não ir na aula de matemática, eu amo matemática. Sempre tive muita dificuldade para lidar com números. Mas, inclusive, eu estava conversando com a minha esposa ontem, na verdade, que eu tenho vontade de voltar a estudar certas coisas de matemática, porque hoje eu sei que eu não tinha algumas bases, né, mentais e psicológicas para entender mais facilmente a matemática. Hoje eu já considero que eu avancei um pouquinho nisso, né? E eu sempre fui autodidata, mas eu percebi. Inclusive, estudar filosofia me ajudou com isso, que a filosofia, gente, por mais que seja chato, né?
ela é a mãe de todas as ciências do pensamento. Então tudo parte dela. Por mais que você vá estudar, sei lá, engenharia mecânica, você vai usar coisas de filosofia, não tem jeito. Porque a construção de pensamento vem dela. Então facilita muito. Ó, Leandro tá falando, sempre que eu posso eu compro livros, mas ouvi dizer que gastar dinheiro com livro é dinheiro desperdiçado. Seria uma desculpa do brasileiro para não ler? Sim. Tá? Brasileiro gasta dinheiro com um monte de coisa, cara, que são infúteis, inúteis, né? E livro, cara, eu acho um absurdo. Gente, um livro custa R$20, 30, R$40, às vezes é um conhecimento que você vai levar para a vida. Por que tá caro? E outras pessoas não têm noção do custo que é para produzir isso aqui. Por exemplo, esse livro aqui, eu tive que parar 3 meses na minha agenda para conseguir organizá-lo. Eu já tinha muita coisa escrita. 3 meses. E levou-se mais 3 meses para ele ser revisado, diagramado e para ser feita a capa. 6 meses para produzir um livro que é vendido hoje por 40 e poucos reais e que já ajudou várias pessoas a fazer até 6, 7 dígitos de faturamento com o conhecimento de copy. E aí o cara vem dizer que isso é caro, tá? Às vezes o cara gasta isso numa rodada de cerveja. Não que cerveja seja ruim, eu adoro. Né? Por exemplo, a cerveja artesanal, às vezes você compra, né, R$20 uma garrafinha. É o valor de um livro. Mas você vai beber e depois você vai urinar, né? O livro vai ficar ali, na sua estante, para você consultar sempre que quiser, né? Então, assim, é uma falta de noção incrível. Ó, fiz um desafio com meu filho, ele lê um livro por mês, ali ele tá falando, muito legal esse desafio. Isso aí, ele vai te agradecer pro resto da vida. A escrita, antes de tudo, é uma arte, o escritor é um artista. Tobias falou que tá lendo atualmente Atitude Mental Positiva e tem sido uma leitura transformadora. Paulo indicou em uma das lives. Cara, esse livro é fantástico. Eu gosto muito desse livro. Consulto ele várias vezes. É um dos livros mais fáceis do Napoleão Hill e muito poderoso também. Gente, tem muita mensagem, não vou conseguir ler tudo, vou passar um pouquinho aqui. Virtual tá falando, quem é do QIA vai ter acesso às newsletters também? Não. É um outro produto, você precisa assinar, tá? Também, não vou... Até porque o QIA já tem uma entrega muito superior, né? Esse é um outro produto aí que para você ter acesso você vai precisar assinar. O Brandon tá falando, Vera falou que já quer. O Igor tá falando, fala meu mestre, desculpe a ausência nas lives, mas estou tentando acompanhar, gratidão pelas lives. Obrigado, Igor! Inclusive, parabéns, cara. Hoje eu acabei de fazer uma reunião com o Renato e ele falou muito bem do seu trabalho, tá? Falou que você tá indo muito bem. Parabéns, velho. O Tobias tá xingando ali, ó. E vai dar para tirar dúvidas com você, professor? Ô, Estrela, é o seguinte. Money Copy é uma entrega de conteúdo, né? Você pode responder o meu e-mail tirando alguma dúvida, etc. Eu vou te responder, eu sempre dou essa atenção. Mas o melhor lugar para você estar para tirar dúvidas mais profundas é o QIE. Então o que eu aconselho? Cara, assina o Money Copy se for o caso. E dependendo da situação, você pode me mandar um e-mail, né? Respondendo o que eu te enviar para você tirar as dúvidas. E aí sim eu vou te responder. Mas se você quiser ter aulas mais aprofundadas, aí vai para o QIE, tá? Inclusive os dois produtos se complementam. Nossa, acabei de me inscrever no QIE, a Virtual tá falando. Não tem problema, tá? Depois eu vou fazer um anúncio lá no grupo falando sobre isso. Ana Cléia falou, onde assina? O link tá na minha bio. Só falta eu comprar na mentoria exclusiva do Altmaker, livros, Story Copy, agora QIE. O Brandon é um dos que compra tudo, né? A Ana Cléia também. Vários alunos meus aí. Né? A Sabrina, a Jessie. O Brandon tá falando que fez, ó, Altmaker, livros, Story Copy, agora o QIE, né? Isso aí, depois vai para a mentoria, e depois da mentoria vai para o Mastermind que eu pretendo lançar. Supremacia Online, agora entendi, referência a Make Money, isso aí, Make Money, né? É isso aí. Vai mandar o link da assinatura no grupo do QIA no WhatsApp? Vou mandar. Deixa eu ver aqui. De verdade, esses 2 livros fizeram a maior diferença no meu progresso. Gente, eu vou ler aqui mais uma meia dúzia, e aí a gente... Renato falou, tô dentro do QIA. Inclusive, a gente vai ter mentoria hoje, né? Ele falou que tá ansioso. A gente vai ter uma mentoria hoje para falar sobre como você pode construir uma carreira de copywriting e faturar de 4 a 20 mil reais por mês. Bárbara falou que se atrasou, mas chegou. Bárbara Thaís sempre também. Grande amiga Bárbara, gosto muito de você. A abordagem deve ser feita de outra forma. Ler os clássicos, fazer um debate, um blog, adaptar o texto de uma peça. Isso aí, inclusive até o TikTok, né? A gente tem que entrar na mente da pessoa, né? Quero trabalhar com copy, escrevo literatura de cordel. Posso também treinar copy com meus folhetos de cordel?
José, deve. Inclusive, essa bagagem do cordel você vai usar no copy e vice-versa, tá? Toda bagagem, todo o repertório que você tiver facilita com a construção do copy. Então, mete bronca. Inclusive, eu só cheguei ao copyright porque eu queria escrever romances, né? Queria ser um romancista. Igual o Dan Brown, igual o Stephen King, né? Mas como é difícil viver de literatura assim, eu descobri a escrita de redação, de redação para blog, depois vim para o copywriting para ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo, que é escrever. Mas eu gosto muito de escrever livros de ficção. Literatura ajuda muito a entender a lógica e isso ajuda também a uma porrada de coisa. Exatamente. E eu acho que é a literatura que me facilitou de eu hoje ter mais facilidade para pegar algumas coisas de matemática, né? Ó, For Free tá falando, aprendi a gostar de filosofia assistindo os vídeos da professora Lúcia Helena Galvão. Cara, eu sou fã dessa mulher. Essa mulher é incrível, tá? Sempre que eu posso assistir os vídeos dela, ela é incrível. É uma mulher que eu gostaria de um dia trocar, uma pessoa que um dia eu gostaria de trocar ideia. O Brandon tá falando que antigamente detestava ler, hoje eu simplesmente leio 3 livros ao mesmo tempo. Cara, muito bom isso aí. Gente, vou ler as últimas aqui e a gente fecha, ó. Paulo, eu li o livro Eu Vendedor na versão e-book e comprei a versão impressa lá na Amazon. Tem muito insight lá, o livro é perfeito. Como todos os seus que eu já li. Inclusive, eu fiquei te devendo de te mandar o livro, né? O link do livro para você adquirir, mas você pegou pela Amazon. Que bom. Marcelo falou, deixa o link, Paulo. O link tá lá na minha bio, tá? Vou colocar lá e vocês pegam lá para assinar o Money Copy, tá? Gente, o produto tá sendo lançado hoje. Já tá tudo programadinho, tá? E aí a gente vai aperfeiçoar no caminho, mas, cara, a gente vai começar com uma entrega aí monstruosa a partir desse mês, tá bom? Gente, muito obrigado por essa live. Vamos tirar o nosso print. 26ª live, gente. Estamos chegando ao fim do desafio Me Recusa a Dar Errado, hein? Hoje com novidade. Falei aí da minha ausência, né? Meu período sabático. Na verdade, eu não vou me ausentar porque estarei trabalhando e online. Mas eu vou dar uma desligada das redes sociais. E tô lançando hoje o Money Copy, tá? Que junto com o QE vão formar hoje os 2 principais produtos do Paulo Macedo para você ter acesso a mim, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar o nosso print? Hoje eu vou fazer uma careta aqui, ó. Printou? Marca o carequinha e amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Não, desculpa. Amanhã é uma live com a Ana Paula Percy, tá? O pessoal tá ansioso por essa live. A live será às 18 horas. Vou bater um papo bem legal com ela. E é a primeira vez que a gente vai fazer uma live juntos, né? E eu tenho certeza que ela vai agregar muito para você. Então não perca amanhã a live 18 horas aqui no Instagram com a Ana Paula Percy. Um abraço, gente. Valeu!